Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é um vídeo muito pedido que é pele perfeita, como fazer uma pele perfeita. E eu não poderia começar este vídeo sem vos dizer que não há maquilhagem nenhuma que vá fazer com que a vossa pele fique perfeita. Primeiro, não existe isso de uma pele perfeita. Toda a gente tem poros abertos, uma pele ou seca ou oleosa. Mesmo as peles mais normais têm tendência a ficar oleosas ao fim do dia ou mais secas ao fim do dia, sei lá, poros mais abertos, ruguinhas mais marcadas, olheiras super fundas. Ninguém tem uma pele que vocês olhem quando ela está sem qualquer edição, sem maquilhagem nenhuma e vocês digam que aquela pele é perfeita. Há peles que obviamente nós olhamos para a pele e vemos que é uma pele muito boa, está bem hidratada, está bem cuidada, mas isso é um papel que é vosso. Isto é, a maquiagem vai sempre refletir. Óbvio que há pessoas que geneticamente têm uma pele melhor do que outras, que faz menos ou mais rugas, mas o cuidado que nós temos em casa, no nosso dia a dia com a nossa pele, vai definir completamente a nossa pele no seu todo. Isto é, se eu nunca hidrato a minha pele, se nunca faço uma esfoliação à minha pele, se nunca olho para a minha pele e vejo aquilo que ela precisa, dificilmente a nossa pele vai ser uma pele bonita, luminosa, hidratada. É basicamente impossível que isso aconteça. Então, antes de começar este vídeo, era mesmo muito importante para mim deixar esta mensagem. É muito importante que vocês identifiquem a vossa pele. Eu recebo muitas mensagens a dizer-me: eu tenho uma pele oleosa, que base usar? E eu não consigo aconselhar assim uma base, porque uma base desde mais cara a mais barata, a pele é muito chata, cada pele é uma pele, e uma base que seja muito boa para mim não quer dizer que vá funcionar com vocês. Isso às vezes é um bocadinho complicado de aconselhar. Produtos para pele eu acho que é muito ingrato, porque há aquela base que funciona com 99% das pessoas, mas há 1% que não funciona, entendem? Então é um bocadinho mais difícil. Mas uma coisa que eu noto muito é peles que me dizem: a minha pele é oleosa. Normalmente não é uma pele só oleosa, é uma pele que está completamente desidratada e oleosa. Então o que é que essa pele precisa? Esfoliação e hidratação. É mesmo o que ela precisa, porque senão o que é que acontece? Vocês colocam os produtos, como a vossa pele está desidratada, a vossa pele suga todos os produtos que há de hidratação, desde a água à parte mesmo de hidratação, e fica pigmento por fora, e muitas vezes é por isso que a base fica às manchas ao longo do dia, ou então que começa a escamar, porque há zonas em que a pele está muito desidratada, muito seca. E isto vale tanto para peles secas como para peles oleosas. Por aqui o meu arquinho só para o meu cabelo não vir passear para o meio do rosto. E então, a minha pele já está limpa e hidratada. Vocês, como veem, por exemplo, eu tenho estas manchinhas aqui, estas manchinhas de pele, assim. Vocês, eu não sei se conseguem ver bem, mas eu tenho os sinais, pronto, são sinais, mas depois eu tenho muitas sardas, e isso são sardas que eu herdei da minha mãe, do lado da minha mãe, porque apesar de eu ser mais moreninha, porque eu saio ao lado do meu pai, que somos mais morenos, a minha mãe tem uma pele mais clarinha e tem sardas, o meu irmão tem sardas. Então isto é, apesar de eu ser morena, eu tenho sardas e portanto parecem manchinhas de pele. Depois também deve ter algumas manchas de pele, porque eu era aquelas pessoas que adorava estar a fritar ao sol, portanto isso também tem as suas consequências. E tenho estas olheiras que posso-vos dizer que estão super hidratadas. Vocês tocam na minha olheira, ela está hidratada, não está com aquele efeito crocodilo. Isto nota-se muitas vezes nas olheiras, uma pele efeito crocodilo, porque a pele da olheira é uma pele que é muito fininha e quase toda a gente tem essa zona muito desidratada. E é muito importante vocês hidratarem bem esta pele para conseguirem ter uma olheira coberta, não é, com maquilhagem bonita. Se a vossa pele estiver muito desidratada, quanto mais produto vocês põem, mais vão aparecer rugas, mais vai-se notar aquela tal pele de crocodilo. Mas pronto, vocês sabem que eu tenho uma olheira super funda, super escura, e é o que é, por mais maquiagem que eu coloco, vai sempre notar-se. Isto é, eu conseguiria que em fotografia não se notasse. Colocaria aqui 1000 camadas de tudo e mais alguma coisa e não se ia notar. O problema é que ao vivo ia ser horrível. E isto é uma coisa que é muito importante vocês conseguirem ver aquilo que funciona em câmara, mas não funciona na vida real. E eu posso-vos dizer que tudo o que é camadas, tudo o que é muito camada de produto, camadas muito grandes, aquelas toneladas de base que nós vemos muitas vezes no Instagram e no YouTube a colocarem, que deixam-me pingar assim, aquilo funciona no vídeo, na fotografia, mas ao vivo aquilo não funciona. É como fazer o backing, principalmente para quem tiver peles desidratadas ou secas, aquilo vai-vos secar completamente a pele, vai ter um efeito muito de pó na pele.
há aqui muita coisa que não funciona na vida real e é isso que eu vou tentar aqui explorar neste vídeo. Eu espero que este vídeo não fique tipo com 3 milenos, mas há muita coisinha que eu vou ter que falar e espero que vocês tenham paciência para me ouvir. Então, qual era o primeiro passo aqui no rosto? Está lavado, está hidratado, coloquei o meu sérum e o meu creme de olheira, portanto, neste passo, cheque. Agora o que é que tenho? Tenho que colocar um primer. Vocês têm que conseguir identificar. A vossa pele é uma pele seca, então vamos colocar um primer hidratante. Por exemplo, este é da NYX, mas acho que conseguem ver na imagem mais ou menos qual é que conseguem identificar. É o da NYX, o Hydratouch. Este funciona muito bem para todos os tipos de pele, porque ele tem muita água na composição. Mas para peles secas este ou até mesmo o também da NYX. Eu estou a falar da NYX, mas há outras marcas. Estou a falar da NYX porque acho que a relação qualidade-preço é fixe. A NYX tem também um que é mesmo em óleo, que é o Honey qualquer coisa, e esse para quem tiver peles secas ainda é melhor. Este é adequado para todo o tipo de peles. Mas imaginemos que vocês me dizem assim, a minha pele está oleosa, mas, por exemplo, não é todo o rosto que é oleoso. Então, qual é que seria o ideal? Nós termos um primer matificante, vou dar o exemplo deste da Make Up For Ever, mas há outros muito mais baratos que também funcionam. Este é o que eu tenho, porque eu tenho um kit profissional, mas não têm que ter este, tá bom? Há outras opções mais económicas. Eu sei que a NYX tem, a Sephora tem, a Essence, que é uma marca muito barata. O primer matificante deles é bem conceituado, falam bastante bem dele, portanto acredito que funcione, nunca o experimentei. E também não tenho a pele ideal para experimentar este tipo de primers porque eu não tenho uma pele oleosa. Mas uma coisa que sobre o primer matificante, não devem colocar o primer matificante no rosto todo, a não ser que vocês me digam mesmo que ficam com toda a pele oleosa, mas isso acontece em muito pouca gente. A maioria das pessoas, o que é que acontece? Tem esta zona que fica bastante oleosa, a zona aqui do queixo e a zona da testa, mas aqui de lado não tem a pele oleosa, não fica com a pele oleosa, então não devem colocar este produto no rosto todo, devem sim colocar nesses pontos em que a pele é oleosa. Isto é igual para primers para poros dilatados, poros abertos. Eu não tenho poros abertos, ou melhor, a maioria das pessoas não tem poros abertos em todo o rosto, também é mais nesta zona assim, nariz, e aqui esta zona aqui, o início da bochecha, não sei como é que se chama esta parte, mas aqui assim, e alguns aqui na testa e queixo, mais uma vez a zona T. A zona T é sempre a zona mais chata do rosto, assim, esta zona assim, acontece tudo aqui. Mas pronto, vocês têm que ver que o primer não tem que ser colocado da mesma forma em todo o rosto. Devemos ver onde é que aquele primer se faz sentido na minha pele, visto que a minha pele não é toda igual no rosto todo, entendem? Outra coisa que também é importante é, vocês podem dizer assim, mas André, eu não vou comprar tipo 3, 4, 5 primers, fica muito caro. E é normal, eu tenho porque eu tenho um kit profissional, senão também não poderia ter todos os primers que eu gostaria. Então aí o que é que eu aconselho toda a gente? Usar um primer destes hidratantes ou então destes luminosos. E depois, para quem tem pele oleosa, uma base para peles oleosas. Então isto é uma base mate. Por exemplo, esta da Make Up For Ever, por exemplo, a que vocês me veem sempre a usar pela Maybelline. Sei lá, tantas bases que há para peles oleosas, eu tenho várias, não é? Porque lá está, mais uma vez, no meu kit eu tenho que ter sempre várias coisas e eu gosto de experimentar várias coisas e tenho desde o mais barato ao mais caro. Eu nos vídeos tento sempre trazer os produtos que eu acho que são acessíveis ou mais acessíveis dentro daquela gama. Eu não gosto de estar sempre a trazer produtos caros. Alguns é um investimento que eu acho que vale a pena. Há outros que há marcas que fazem equivalentes e que funcionam bem e não vale a pena estarmos a gastar tanto dinheiro, entende? Eu prefiro que vocês apostem, por exemplo, num bom creme hidratante adequado para a vossa pele do que estarem a apostar numa base muito cara, por exemplo. Eu prefiro que vocês tenham esse cuidado diário e que apostem no vosso cuidado diário do que propriamente no vosso cuidado daquele dia em que eu vou me maquilhar. Então, eu não sei, este vídeo vai ficar longo e muito confuso, eu espero que vocês consigam entender. Então, primeiro passo, hidratar. Segundo passo, então, identificar as zonas do nosso rosto. Por exemplo, no meu caso, eu vou colocar um primer para alisar os poros. O que é que acontece? Os primers, eu tenho, por exemplo, dois. Tenho este da Make Up For Ever e este da Tarte, são os dois muito caros, portanto não vos aconselharia, a não ser que vocês possam, se não, experimentem de marcas mais económicas. Mas a maioria dos primers que são assim para os poros, são primers mais grossos. E isso é de propósito, porque é mesmo para eles preencherem
Desculpem, vou pôr aqui o espelhinho para me ver. É mesmo para eles preencherem estes poros abertos, não é? Portanto, estamos a falar de cremes mais grossos, poros, primers muito mais grossos. Este, por exemplo, da NYX é mesmo muito grosso. É mesmo um creme, eu acho que vocês no vídeo não conseguem perceber, mas faz quase lembrar a cera do cabelo. A textura é assim bastante semelhante a uma cera de cabelo. E este tipo de primer não deve ser colocado como um creme, deve ser assim. Carimbado, nem sei dizer-vos como, mas deve ser assim pressionado para dentro da pele. Vocês não têm que se aleijar, como é óbvio, mas eles têm que ser mesmo assim bem enfiados dentro dos poros. Eu gosto de aplicar com as mãos. O primer é das poucas coisas que eu gosto na maquiagem de aplicar com as mãos, mas vocês podem aplicar com o pincel. Para mim, este tipo de primers para os poros tem que ser com as mãos, porque eu tenho que conseguir medir esta força que faço e tenho que conseguir mesmo enfiar para dentro dos poros. Portanto, para mim, a minha zona crítica de poros é esta e aqui na testa, portanto vou colocar mais um bocadinho também na testa. Estes produtos não devem ser postos com muita quantidade, porque senão, onde não houver poros abertos, vai ficar uma camada por cima da vossa pele e depois acontece muitas vezes que escama a pele com a base, porque fica este produto grosso em cima. Peles desidratadas. Mais uma vez, se vocês não tiverem a pele hidratada, este primer, por exemplo, não funciona, porque não entra nos poros e depois acaba por a base ficar toda escamada, muito feia. Por isso é que é mesmo importante hidratar a pele, é mesmo fundamental. Portanto, acho que está. Este primer tem que ser mesmo muito bem aplicado, porque se ele ficar com camadas grossas, depois com a base por cima, ele acaba por se esfarelar todo e faz um efeito muito feio. Portanto, eu agora só confirmo se não ficou nenhum pedacinho mais grosso. Isto porque eu estou com o espelho um bocadinho longe, então não consigo ver muito bem o que é que estou a fazer. Lá está. E vocês, ao colocar o primer, vocês notam logo a vossa pele muito mais lisa. Quando são estes primers para poros dilatados, notam logo. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha um combinado de uma pele oleosa e uma pele e poros dilatados, ou pode ter um primer que faça os dois em um, que já há alguns, ou então, lá está, colocar o primer para a pele oleosa nas zonas em que precisa e depois este de poros também só nas zonas em que precisa. Se eu colocasse, por exemplo, este dos poros aqui do lado, onde eu não preciso, isto ia esfarelar tudo ao fim do dia. Quem tem aquela pele que o tom dela, isso normalmente acontece nas pessoas mais branquinhas, está a ser muito vermelho, podem usar primers verdes. Se é para colocar no rosto todo, porque toda a vossa pele é mais vermelhinha, porque é assim, a vossa pele está assim mais vermelha, peles sensíveis ou assim, então experimentem um primer verde, mas que seja muito fluido. Se for para corrigir o tom de uma espinha, uma coisa assim mais local, aí devem apostar não em primers de cor, mas sim em corretor de cor, porque vai ser mais grossinho. Entendem a diferença? Porque o primer verde, eu vou colocar na minha mão para vocês entenderem. Um primer verde normalmente são assim, líquidos como se fosse creme, e eu meti aqui muita quantidade. Um primer verde, quando espalhado, a pele não fica verde. Neste caso, a minha pele, como não precisa, ela até pode ganhar assim um tom meio acinzentado, mas nunca fica verde. Mas em pele vermelha vai anular o vermelho, não vai ficar tão vermelho. Agora, é óbvio que também não faz nenhum milagre, não é? Eu tenho a minha pele vermelha e ela depois deixou de ficar vermelha, não. Mas vai ajudar a que não fique tão vermelhinha e deve ser assim bem fluidinho. Também, por exemplo, este que também encontram na Sephora é mais, é assim em stick, vêem que já fica verde, porque isto já é mais um corretor de cor e não um primer. E estes, assim, os corretores em que a minha mão ficou logo verde, isso é mais para colocar em zonas que vocês tenham uma manchinha vermelha ou uma espinha e aí colocam este corretor. Eu não aconselho muito o uso de corretores de cor e não falo muito disso no canal. Vocês usando corretores de cor, depois tudo vai ter que ter uma cobertura mais alta e a maquiagem fica mais pesada. Por isso é que às vezes quando a pessoa tem uma espinha, acho que é melhor pôr um bocadinho de corretor normal de olheira do que propriamente estar a pôr um corretor de cor, porque depois a vossa base também precisa de ter uma cobertura suficiente para esconder o verde. Por isso é que eu não sou super fã de corretores de cor. Pronto, e agora iríamos então
para a base. Hoje vou usar esta base, vou estreá-la com vocês da Matte Velvet, da Make Up For Ever. Eu aproveitei um evento em que eles estavam com 40% e comprei para mim. Eu já tinha testado uma amostra da Sephora. Isto é uma dica, eu nunca compro uma base sem testar, sem ter uma amostra dela, a não ser que seja uma base muito económica, senão eu não faço isso. Porque eu antes fazia isso muitas vezes, depois era uma desilusão, porque aquela base não servia para mim, desde o tom, desde o tipo de base, não era adequado para a minha pele e, quer dizer, eu gastava aquele dinheiro para nada. E era muito triste. Então, vou colocar com a Beauty Blender, e se vocês podem colocar com aquilo que vocês mais gostarem. Também depende um bocadinho do acabamento que gostam. Por exemplo, eu gosto de um acabamento mais natural, portanto a Beauty Blender para mim funciona muito bem. Não se esqueçam que a esponja tem que ter sido molhada e depois bem torcida, que ela tem que ter crescido, tem que estar úmida, não pode estar completamente molhada, não é? Mas também não pode estar seca. Se ela estiver seca, primeiro é muito desconfortável a aplicação da base porque é dura e portanto parece que estamos a dar uma coça ao nosso rosto, e segundo porque a base, em vez de ficar com um aspecto bonito, fica com um aspecto muito feio e portanto não aconselho de maneira nenhuma se não for para molharem. Depois posso também aqui dar-vos aqui duas dicas quanto a chegar aqui. Eu comprei isto, eu falei disto no meu Instagram, no Stories, por isso é que me devem seguir no Facebook e no Instagram. Eu mandei vir esta, deixem ver se consigo mostrar, para aparecer toda aqui, esta caixa de pincéis da Morphe. Isto para vocês terem noção da diferença de tamanhos entre umas e outras, que são bastante. Esta é da Inglot, é assim pequenina, e a outra é a gigante da Morphe. Eu fiquei super contente quando ela chegou, encomendam mesmo no site da Morphe, e coube aqui grande parte dos meus pincéis do rosto direitinhos, eu fiquei muito contente. Então, vocês poderiam usar pincéis, tanto o pincel, o chamado língua de gato, para aplicar a base, ou estes que são os kabuki. Eu gosto mais destes, se for para usar pincel eu prefiro os kabuki, sem dúvida. Os kabuki dão um aspecto mais natural à base. Isto é, mais natural é a Beauty Blender, depois o kabuki. O língua de gato é para quem gosta de alta cobertura, porque ele arrasta a base e fica mesmo uma camada bastante grossa de base. Depois também tem os Dual Fiber, não é o meu tipo de pincel preferido, eu prefiro esses pincéis Dual Fiber para primer do que propriamente para base, mas há quem goste mesmo muito e também dá um efeito bastante natural. E eu estou aqui blá 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 e não me acabo de maquilhar. Então fiquei aqui com metade da base colocada e metade por colocar. A base está aplicada, este vídeo vai ficar tão grande. Depois, hoje, eu como tenho esta olheira muito funda mesmo, vou usar um corretor com um tom salmão para cobrir melhor a cor. Este é o HD da Make Up For Ever. A vantagem dele é que ele é muito fininho e então não vai fazer com que tenha camadas de corretor aqui muito grossas, o que acaba por marcar mais. Como ele é muito fininho, não vai marcar as tais linhas de expressão. Depois de aplicar o salmão, como ele fica notoriamente salmão, não é? Aí com a luz não sei se vai notar tanto, mas eu com o espelho consigo mesmo ver que ficou completamente salmão. Agora vou com o meu corretor normal e coloco por cima. Eu costumo esperar um bocadinho para ter a certeza que o produto seca, que é para não estar a pôr mais e mais e mais produtos e ele estar-se a misturar todo. Então espero um bocadinho e agora aplico o corretor de cor normal, portanto 1 a 2 tons abaixo do meu, por cima do salmão. Vocês já sabem que eu tenho aqui esta zona do nariz, sabe-se lá porque avermelhada. E agora, assim, com a Beauty Blender, espalhar tudo. E pronto, consegui que a minha olheira tivesse com uma cor mais disfarçadinha, não está tão escura, não está com as linhas de expressão muito marcadas. Claro que como eu tenho algumas, não é bem rugas, mas aqui debaixo do olho mais fundas, isso não há milagres. Vai-se notar sempre, e é por isso que quando me pedem como é que eu faço uma pele perfeita, é muito importante que vocês saibam, não existe peles perfeitas e isso é mesmo muito importante vocês aceitarem isso. Portanto, colocar bem assim dentro de tudo, colocar assim bem
e depois ter a certeza que fique tudo equilibrado. Isto é, que não se fica aqui uma marca entre a base e o corretor. Hoje vou fazer um look de olhos super básico, portanto nem sequer vai aparecer aí no vídeo, vai ser assim muito rápido, vai ser 10 segundos. Vou colocar o primer. Então, o look de olhos feito, como viram, foi muito rápido, não tem nada que saber, mesmo fácil. Usei a paleta da Soft Glam, usei a cor a Sultry, a Rose Pink, portanto Rose Pink no início, Sultry aqui mais no fim, e para o esfumado usei a Burnt Orange, foi assim bem rapidinho. Não sei se conseguiram ver que eu usei a Beauty Blender só aqui assim, que era só para ter a certeza que não ficava o primer marcado por fora. É por isso que eu normalmente faço os olhos primeiro, que é para ter a certeza que não fiquem nenhumas marcas, nem caiam nenhum pó para a pele. E eu prefiro. Agora vamos ao pó. Vou usar a paleta da NARS para fazer o contorno, blush e iluminação, mas qualquer pó de contorno que vocês tenham é uma boa solução. Tentem que o vosso pó de contorno não seja muito laranja, porque ninguém tem sombras laranjas nem com brilho. Aqui há dias vi alguém aconselhar usar um iluminador muito escuro. Estava tipo a usar este iluminador assim, este castanho escuro, para fazer o contorno. Isto não vai funcionar, até porque vão ficar super brilhantes e vai ficar um bocadinho estranho. Que no verão, pronto, como estamos naquela cena do glow, eu ainda dou de barato, vamos dizer assim, e pronto, não acho que ok. Apesar que assim, a maquiagem não é regras, devemos usar conforme mais gostarmos. Mas a verdade é que não faz muito sentido, porque o contorno é uma sombra, então não faz muito sentido nem ser muito laranja, nem ter brilho. Mas claro, se vocês pessoalmente gostam, ninguém vos proíbe. Então, o contorno, vocês devem sentir o vosso osso, este osso aqui. Então, a direção do vosso osso é a direção do vosso contorno. Por isso, se o vosso osso aqui sobe mais, desce, se sobe ou se desce, vocês devem seguir essa linha. Mas também não devem vir até à boca, não é? Mais ou menos até a meio da bochecha. Então, seguir o meu osso e deixar o contorno bem esfumadinho. Vou usar um pincel de esfumar para fazer o contorno do meu nariz. Mais uma vez, devem ver se faz sentido contornar o vosso nariz, se o vosso nariz é assim batatinha, se ele já é fininho de si, e isso é muito importante porque os narizes, cada um tem o seu formato, e se não faz sentido, se o vosso nariz já é fino, ou sei lá, se vocês não veem necessidade de eu contornar, porque é que o vão fazer? Porque viram alguém fazer, mas aquela pessoa tem um nariz igual ao vosso? Não. Então, não é porque aquela pessoa fez, eu vou ter que fazer, não é assim. Por exemplo, se tiverem um nariz muito comprido, mas que até é muito fininho, o único contorno que devem fazer é só aqui a pontinha do nariz, só para ele ficar com uma sensação de um bocadinho mais curto. Mas é só isso, por exemplo. Eu, por exemplo, gosto de contornar aqui, porque esta parte do meu nariz é bastante larga e é a parte em que eu também fico com esta marca vermelha, e também é, por exemplo, quando eu uso óculos fica super marcado. Depois o blush eu gosto de colocar aqui assim. Há pessoas que gostam de o colocar mais atrás, tudo bem, também são as duas opções viáveis. O que é importante? É sempre ficar bem, também mais uma vez, esfumado. Já, por exemplo, no blush, eu gosto muito deste porque ele já tem assim um brilhinho e eu acho que fica super fofinho, mas mais uma vez é uma questão de gosto pessoal. Se vocês não gostam de brilhos, usem um blush mate. O tom de blush poderá ser rosa ou mais salmão, consoante o vosso gosto pessoal. Hoje, de iluminador, em vez de usar o desta paleta, vou ao meu da Dior, porque eu gosto muito deste iluminador, que ele tem um efeito assim bem... Eu não vos sei explicar, porque parece que a pele fica assim com um brilho úmido. Não sei o que é que este iluminador tem, mas ele tem assim este brilho muito diferente, muito especial. E o iluminador deve ser colocado assim, nesta meia lua, e não deve vir nem para cima da olheira, nem vir já para aqui. Isso é mesmo aqui, esta meia lua. Quantidade de iluminador. Ai, este cabelo. É mesmo uma questão do gosto, vocês põem iluminador que se sentirem confortáveis a pôr. É como, por exemplo, eu gosto de colocar aqui no nariz. Há quem não gosta, devem fazer exatamente como gosta. É como aqui, gosto de pôr aqui na zona do lábio superior,
Mas mais uma vez é uma questão de gosto pessoal, vocês devem seguir aquilo que gostam. Não é porque viram alguém fazer que fazem igual. Devem se vocês têm que ver se faz sentido no vosso rosto, no vosso gosto pessoal, se vocês acham que aquilo faz sentido. Já que estou com o iluminador na mão, vou usar o cor-de-rosa com um bocadinho do branquinho para fazer o ponto de iluminação aqui no meu olho, que eu não tinha feito ainda. E misturei o branquinho com o rosa para não ficar nem branco nem um rosa demasiado. E vou, sem aplicar mais iluminador no pincel, vou aplicar aqui no arco da sobrancelha, sendo que o ponto onde deve haver mais brilho é aqui no meio e depois é só um pequeno foguete. E a minha pele está. Agora vou colocar muita máscara de pestanas, porque eu adoro, e o meu batom e volto já. E pronto, já estou com o batom e muita máscara de pestanas. O batom usei estes daqui, que devem colocar primeiro esta cor e depois o vinil. Se não colocarem o vinil, eles estão muito, muito secos. O vinil é super confortável, eu gosto bastante e acho que faz um efeito muito giro. Não tem brilhos, é mesmo só ficar assim este efeito vinil no lábio. E esqueci-me, claro, porque num vídeo tão grande é óbvio que eu me esqueci de uma coisa importante, que é então a parte do pó. Se vocês tiverem uma pele seca, não faz sentido vocês colocarem pó no vosso rosto, a não ser, por exemplo, só na zona da olheira para realmente selar o corretor. Mas hoje há até corretores que já têm um efeito seco e nem precisam de ser selados. Como eu me esqueci de selar o meu, vou agora usar um pincel mais achatadinho, porque quero evitar meter por cima da máscara de pestanas. Vou colocar então só aqui na zona da olheira. E, por exemplo, no meu caso, os únicos sítios em que eu também coloco pó é um bocadinho no queixo, porque é onde tem tendência ao fim do dia a ir ficando com alguma oleosidade, e na testa. Aqui já vou com um pincel maior, só agora até esfumar, vamos dizer assim, o pó que coloquei e que ficou aqui mais centrado. Aqui também, porque não quero que fique nada marcado. E pronto, não é para colocar pó em todo lado. Fazer baking, é assim, se vocês gostam de fazer, vocês é que sabem, eu não aconselho muito, acho que normalmente dá um aspecto muito seco à pele, muito artificial, eu não sou fã, mas, mais uma vez, a maquilhagem é uma arte livre e, portanto, vocês devem fazer aquilo com que se sentem confortável, e se o baking funciona na vossa pele, perfeito. Na minha, não funciona e eu não gosto. Por fim, é super importante, spray fixador, mandei vir este da Morphe, não sei, ainda não o testei, vou experimentar também, mas acredito que tenha um bom efeito, visto que ele é bastante usado, muita gente usa, muita gente fala bem, portanto eu acho que não deve ser um não efeito, pelo menos assim espero. Então, colocar o spray, olha, é super fresquinho e tem um cheiro também muito fresquinho. Assim, a nível de aplicação, o spray é super fininho. Gosto, eu odeio quando saem aquelas coisas que ficamos cheios de pintas e normalmente estragam-nos a maquiagem, não. O spray é super fino, muito fresquinho e tem um cheiro muito fresquinho, muito agradável. Pronto, este vídeo vai ficar enorme, peço imensa desculpa, mas eu tinha que explicar o máximo possível. Qualquer dúvida que vocês tenham, e isto porque é possível que eu tenha saltado algum passo ou que tenha explicado muito rápido alguma coisa, deixem nos comentários, enviem mensagem conforme vocês preferirem e eu vou ter todo o gosto em explicar-vos o melhor possível. Mas mais uma vez, uma pele perfeita vem de um cuidado do dia-a-dia perfeito, mas mesmo assim isto de uma pele perfeita não existe. Então acho que está tudo. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, portanto no Instagram e no Facebook. No Instagram eu vou dando assim algumas dicas, por exemplo, quando eu comprei o copinho da Morphe, mostrei como é que eu dividia, algumas coisas eu vou mostrando por lá. Portanto, se gostarem de ir ouvindo assim essas coisas, ainda outro dia fiz também stories a falar do que é isto de ser maquilhador, vocês gostariam que eu fizesse isso, mas em vídeo para o YouTube, porque não? E assim ficava registado no YouTube, em vez de ter ficado no Stories, que entretanto já desapareceu. Mas pronto. E não se esqueçam também que é muito importante subscrever aqui o canal. Muito obrigada a quem já subscreveu. Muito obrigada por assistirem a este vídeo. Um beijinho!